Boa noite, bem-vindos ao primeiro episódio dos Pingos do Easy. Para quem não sabe, eu sou Israel Alexandre, sou advogado, tenho 39 anos, sou candidato a deputado estadual e meu apelido é Easy, assim que meus amigos me chamam, por isso o nome Os Pingos do Easy. E para esse primeiro episódio, estou aqui com o meu grande amigo de mais de 20 anos, Caio. Faz tempo, hein? Ficando velho. Caio Miranda. Caio foi vereador aqui na cidade de São Paulo. É meu amigo desde a época da faculdade, somos contemporâneos da Faculdade de Direito da USP e ele é aí um case de sucesso na comunicação na internet, no meio político. Ele se elegeu com 35 anos vereador da Câmara de São Paulo, com uma campanha totalmente online, fez um ótimo mandato como vereador e obrigado por estar presente, Caio, nessa primeiro episódio. Pô, o prazer é meu, Izão, e 20 anos, cara, tá louco. Não dá nem pra negar que a gente tá ficando velho, né? Isso aí. Caio, me conta como foi chegar na Câmara Municipal aos 35 anos, da forma que você chegou, né? Um cara que não era visto como um candidato forte, um outsider aí, com uma campanha super barata, investindo só na comunicação, na internet. Como foi chegar na Câmara no meio ali de todos os tubarões, sendo esse político novo e, vamos dizer, um outsider na política? Foi 2016 o ano. Naquela época o Facebook era a principal rede, hoje a gente está em 2022 e ninguém mais usa o Facebook direito. E como era novidade usar meios digitais, nem podia, por exemplo, fazer post patrocinado. Você não podia, era proibido pela lei. Então, para conseguir fazer uma campanha digital, eu posso dizer tranquilamente que talvez a minha foi o primeiro caso, assim, junto com o Fernando Holliday do MBL, no Brasil. O que a gente fez? A gente preparou um material digital 6 meses antes, então eu fiz um blog digital em que eu postava no Facebook e no YouTube críticas ao prefeito da época, que era o Haddad, mas é sempre críticas com conteúdo. Então, o que a gente fazia? A gente lia o jornal, analisava os dados e trazia críticas com fundamento. Em vez de ficar xingando, eu trazia crítica por que eu estou criticando. E aí a gente fez isso até julho. Quando chegou em agosto, que começa o período eleitoral, que é justamente o que a gente está fazendo agora, não podia mais patrocinar. Então eu tive que aquecer a minha rede com conteúdos de alto engajamento para quando chegasse nesse período, a onda criada levasse. Mas eu jamais esperava que ia fazer 23.500 votos. Eu trabalhei para fazer de 5 a 10 e foi uma experiência incrível. E hoje eu fico feliz de ver que está acessível para muito mais gente fazer isso. Não, você foi um precursor aí da comunicação política na internet, um dos primeiros cases de sucesso no país. Mas e chegar na Câmara Municipal? Chegar tendo vindo dessa forma, um cara novo, que não era esperado que chegasse. Aí você chega numa Câmara Municipal com políticos tradicionais aí, vindo de vários mandatos. Como foi? Demorou para você ser inserido ali no meio? Existe no começo o pessoal deixando um pouquinho de canto nas discussões, esses que não fazem parte aí vamos chamar de establishment da Câmara Municipal. Como foi isso? Cara, foi uma experiência incrível, né? Muito aprendizado. Primeira coisa, assim, eu sempre digo que vereador em São Paulo é literalmente um ilustre desconhecido. Então, tirando o Suplicy, que todo mundo conhece, ninguém sabe quem são os vereadores. Tem uma cidade com 12 milhões de habitantes, 8 milhões de eleitores, sendo que 6 milhões comparecem às urnas. Então, de cara, 2 milhões não votam, outra galera não pode votar, mas 4 milhões não podem votar. E dos que votam, a maioria vota em quem não é eleito, porque tem muitos candidatos, muitos partidos. Então, você chega lá, ninguém se conhece, tirando quem já está há muitos anos. Então, não era só eu o único novato, tinha outras novidades, embora novidades, às vezes, filho, parente, apadrinhado de alguém. E aí o que aconteceu? O fato da gente ter uma trajetória que a gente fez política acadêmica na faculdade, a gente tem uma boa formação, a gente trabalhou, tanto você, que tenho certeza que será eleito, como eu quando fui, antes de ser político, a gente já trabalhou, a gente advogou, a gente trabalhou em empresas, a gente trabalhou no poder público, então a gente não chega verde totalmente. Então, rapidamente, os outros vereadores e vereadoras percebiam que eu, apesar de ser mais jovem que eles, eu não era um cara sem experiência, eu tinha conteúdo. Então, eu acho que com o trabalho, se você respeitar, todo mundo que chegou ali merece respeito, não importa se você concorda ou não. Você começa a ser respeitado e aí você consegue fazer um trabalho. Então, eu tenho certeza que foi um aprendizado muito grande e você tá com essa postura assim de, mesmo não concordo, eu respeito, eu sei porque eu tô aqui. Um diálogo, né? Você chega longe e traz resultado.
Tá certo. E você chegou na Câmara Municipal dessa forma. Você citou aí o movimento estudantil que nós fizemos juntos, né? Para quem não sabe, fizemos faculdade de Direito juntos e nós montamos um partido acadêmico, a gente chamava assim na época da faculdade. Esse partido acadêmico a gente fundou junto. Eu fui o primeiro candidato a presidente. Perdemos por menos de 1% ali, né? 4 votos. E no segundo ano, o Caio, como é melhor que eu, foi candidato. E aí, assim, a gente ganhou a eleição. Então, acho que isso foi um background, foi uma escola importante para depois, além da advocacia, posterior à nossa formação também. Mas estou dizendo isso para dizer que você representou uma renovação na Câmara Municipal, mas que não era uma renovação com aquele discurso de antipolítica, né? Aquele discurso que muita gente hoje está chegando também, só batendo, só combatendo, e aí chega lá, parece que não sabe muito bem a que veio, o que fazer na Câmara Municipal. Ou em outras Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional. A gente vê que a renovação se tornou uma finalidade em si mesma, né? E eu acho que ela é importante, mas ela não tem que ser uma finalidade, a renovação por si só. Renovar com gente com conteúdo, com propostas, com ideias bacanas. E você enxerga na política hoje ainda essa renovação, mas com esse discurso da antipolítica? Você acha que isso é uma coisa benéfica para a população, para os legislativos em geral ou não? Eu acho que assim, são ciclos, né? Esse negócio de renovar sempre está na política. Renovar, mudar, a mudança é sempre a pauta, assim. Mas eu acho que a tecnologia fez uma disrupção na comunicação. Então os streamings, podcasts, como a gente está fazendo aqui, isso ocupou um espaço que antes era monopólio da TV e do rádio. Então todas essas mudanças que aconteceram nos últimos 10 anos, é muito rápido isso tudo, permitiu que quem não tinha acesso, com menos recurso, pudesse ter acesso. Então aí tem o primeiro fenômeno que é acessível a qualquer um ser candidato e disputar. Depois, qualquer um consegue eleger e tá lá. Só que aí passa uma eleição, 2, 3, só você chegar lá e falar, cheguei, mas você não fez nada de diferente, esse discurso morre. Então você tem muitas pessoas, a primeira trans, o primeiro não sei o quê, o primeiro catador de latinha, o primeiro não sei o quê. Beleza, os marcos de a primeira pessoa daquela característica eleita é importante, quebra o preconceito. Mas dali pra frente ela tem que mostrar que veio. E muitas pessoas vão, Israel, sem saber o que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um prefeito. Então, se a gente não educar as pessoas para elas entenderem para que servem os órgãos, a gente vai ficar num ciclo vicioso sempre. E muda os rostos, daqui a pouco vem uma molecada mais nova e vem, precisa mudar. Aí a pessoa chega com vontade e não consegue mudar nada, porque não sabe para que serve. Acho que tem os dois casos. Tem gente que nem sabe o que foi fazer lá e tem gente que até tem boas intenções, boas ideias, mas não sabe muito bem como fazer, né? Porque, como eu disse, é um desafio chegar num parlamento grande, com políticos tarimbados, experimentados, e um cara novo conseguir colocar a sua ideia, conseguir trabalhar. E eu acho que isso é muito através do diálogo, e eu acho que você fez isso muito bem, né? Você chegou lá e conseguiu conversar bem com as lideranças de vários partidos, com os dois polos ali representados na casa, tanto que foi relator de projetos importantes no mandato ali no governo Dória e Bruno Covas. E aproveitando, como que foi a experiência de, claro, você vereador e ele prefeito, mas eu sei que você tinha uma relação próxima também, foi relator de projetos importantes do Executivo. Como você enxergou a gestão Bruno Covas aí? Cara, o Bruno, ele tinha uma grande qualidade. Ele respeitava a política, ele nunca falou mal da política. Ele foi deputado federal, estadual. Então a relação dele era de respeito. Acho que quando você começa com respeito, muda tudo. E o Bruno, você falava para ele que discordava, ele entendia aquilo. Então foi uma relação ótima. É um cara inteligente, era um cara inteligentíssimo. E é uma pena que a gente perdeu, porque ele é jovem, morreu jovem. Ele representava uma renovação, embora fosse neto do Mário Covas, é um cara diferente, que tinha as ideias dele. E foi um privilégio poder trabalhar com ele. É diferente do Dória. O Dória já era um cara que vem da área privada, mas super inteligente também. Só que o Dória vinha com uma cultura de ser chefe. Então ele tinha muito claro na cabeça dele o que ele queria fazer e ele executava aquilo. E na política, às vezes, não, na primeira... Enfim, não vou entrar nesse capítulo, mas o Bruno já não. O Bruno ele tinha também o que ele queria fazer, mas ele era mais do diálogo. Então foi uma experiência muito boa. Eu aprendi muito com o Bruno. Eu tenho ressaltado muito a importância do diálogo na construção de saídas aí para os principais problemas. A gente está vivendo uma
uma cultura aí de polarização muito grande na política nacional. E parece que nada de um lado, quem está de um lado acha que o outro lado é o demônio, que nada do que está sendo feito ou do que está sendo falado serve. E a mesma coisa em relação ao quem está do outro lado pensa em relação ao seu opositor. Você acha que isso... Eu sei que nós dois somos de uma linha mais do diálogo, de construção junta, de buscar junto todo mundo o esforço para resolver os problemas reais da população. Você acha que essa polarização veio para ficar, uma coisa como nos Estados Unidos, de sempre ter um lado e outro lado muito opostos, um sendo a antítese do outro? Ou você acha que isso é uma fase da política brasileira que tende a passar e a gente possa pensar em futuramente ter governos que dialoguem bem com vários setores da sociedade, buscando saída para os problemas do Brasil? Olha, eu prefiro acreditar que é uma fase, que vai passar porque não acrescenta nada. Vamos dizer assim, quando o PT estava no governo, o PT tinha uma postura de chamar de coxinha e ridicularizar o PSDB, que era a oposição da época. E quando aquela pauta identitária foi trazida pela esquerda no Brasil, porque se você olhar pelo mundo, a pauta antirracismo, antimachismo, anti-LGBTfobia, anti-xenofobia é uma pauta liberal. Você defender a liberdade individual, então respeitar as pessoas religiosas, tudo, dentro do que ela acredita. No Brasil, isso virou uma pauta de esquerda, e esquerda no Brasil não é liberal. Esquerda no Brasil é uma coisa mais de contra a desigualdade, economicamente o Estado fazer tudo e tal. Então a gente é muito jovem ainda aqui, a gente tem um liberalismo no Brasil que é muito cru, é infantil, que é radical, e tem uma esquerda que também é sonhática. E aí, no meio desse caminho, essa pauta identitária que o PT e o PSOL trabalharam de forma sectária, sem respeitar quem discordava, aprisionou muitas pessoas que às vezes não estavam no mesmo grau de maturidade desses problemas. Essas pessoas ficaram revoltadas porque eram discriminadas por não terem talvez um entendimento mais progressista. Isso saiu de uma vez com o Bolsonaro. Então, a hora que você dá vazão, passa o tempo, as pessoas começam a entender, porra, peraí, eu não concordo com cota racial, beleza, eu né, eu não estou falando que eu não concordo, hein? Eu particularmente, inclusive, acho que a cota racial é importante como ação afirmativa, mas eu respeito quem não concorda. Só que isso não torna a pessoa racista por não concordar. Então eu acho que a gente, tirando um pouco a atenção desses temas e as pessoas enxergarem, vê o PT. O Haddad hoje ele não consegue criticar o PSDB em São Paulo porque o vice do Lula é a pessoa que mais vezes governou o estado de São Paulo pelo PSDB, que é o Geraldo Alckmin. Então você começa a amadurecer e perceber, porra, eles brigam pra caramba, só que não tem tanta diferença assim. Não tem. O Bolsonaro mesmo, ele fica falando aí essa coisa de família. Mas, cara, ele tá no, sei lá, terceiro, quarto casamento, com esposas diferentes. Se fosse um cara conservador tradicional, ele casa e vai até o final daquele casamento. Então, eu acho assim, a vida de costumes das pessoas não devia estar na pauta política. A gente devia falar Até porque não é o que interessa para a população, né? Isso não afeta a vida real, o cotidiano da população. E até nos outros aspectos a gente vê que o atual governo recorreu aos mesmos expedientes que o governo do PT recorria, de assistência social, talvez até relacionado com a queda de popularidade. As políticas de transferência de renda foram aprofundadas, aumentadas, ao mesmo tempo que outras foram criadas aí de ajuda para motorista de caminhão, auxílio para taxista, vale gás. Então você vê que eles entenderam que é isso que importa para a população. É o que importa, certo ou errado, se isso é uma coisa que vai prejudicar ali a economia do Brasil futuramente, como a Dilma fez na campanha dela de reeleição, de esconder os problemas econômicos e maquiar, que acabou estourando numa grande crise depois, sem entrar nesse mérito da pauta econômica, se isso está certo ou errado. Eles perceberam que o que importa para a população é o preço da comida, é o preço do combustível, é o transporte público, é a habitação. Segurança. A ideia é que parar de perder um pouquinho o tempo nessas discussões abstratas e que dizem mais respeito até à liberdade individual de cada um e pensar no que interessa para a população. Eu acho que talvez esse caminho esteja voltando um pouquinho.
Você falou também na internet antes como possibilitou que pessoas se candidatassem e tivessem mais acesso, porque antes era impossível para um candidato como você foi cogitar ganhar uma eleição sem estrutura partidária, sem recursos, mas a internet te deu essa possibilidade. Mas também essa polarização, essa radicalização, eu acredito que ela tenha muito fruto na internet também. Você citou grupos aí que talvez tenham se sentido excluídos de uma discussão da sociedade, dessas pautas identitárias, e talvez essas pessoas tivessem... não sabiam que assim como elas existiam outras pessoas se sentindo da mesma forma, e elas utilizaram a internet para se agrupar, e talvez isso tenha contribuído bastante para esse aprofundamento da radicalização política no Brasil. Acho que é o papel de quem está na política hoje tentar distensionar isso e tentar colocar na cabeça das pessoas que a gente tem muito mais causas em comuns, mais coisas que nos unem do que coisas que nos dividem. Você concorda com isso? Concordo. E para isso tem que tirar o fanatismo. A pessoa fala assim, voto no Tarcísio porque o Bolsonaro indicou. Cara, isso é critério para você votar para governador? Alguém indicar? Não é critério, é absurdo. Então assim, o Haddad porque o Lula indicou. Não existe isso. Você tem que saber o que faz um governador, o que é possível fazer, o que dá para melhorar, por que não foi feito. Fanatismo é muito ruim na política. E aí, Israel, acho que você, quando for deputado, pode lutar para ajudar a discutir reformas que estruturam um ambiente político melhor, reforma eleitoral, partidária. Eu sei que isso não é âmbito estadual, mas como parlamentar claro, você pode. Claro. São temas que têm que ser trazidos. E trazer para as crianças, para os jovens. Porque assim, o adulto, uma pessoa que hoje tem de 40 a 60 anos, e ela é fã do Bolsonaro ou do Lula ou de qualquer político, essa pessoa dificilmente vai mudar, porque ela já tem uma idade que ela já deveria ter percebido que não devia ser fã de político nenhum. Uma coisa é você acreditar, é você acompanhar e gostar do trabalho. Outra coisa é você ser fã. Que nem time de futebol. Nessa idade a pessoa é fã, eu acho que é meio caso perdido. Então a gente tem que respeitar, tentar explicar, mas focar nos jovens. Porque o jovem, ele quer emprego, ele quer ter acesso a estudar para ser produtor de game, para ser atleta, para ser músico. Ele quer ter oportunidade de se envolver na vida, seja a profissão que for. Então a política só vai fazer sentido para esse jovem se ele vai, porra, pela política eu consigo desenvolver isso. Se não, discutir blá blá blá, ideológico não... Aí acho que a gente entra num tema muito importante que eu elegi como prioridade aí na minha campanha, que é a educação. Nós dois temos uma coisa em comum que é raro. Quando nós entramos na faculdade, eu estudei boa parte da minha vida em escola pública e você também estudou boa parte da sua vida em escola pública. E a gente, quando entrou na faculdade, a gente percebeu que uma faculdade pública como a USP, principalmente nos cursos mais concorridos, né, como é o curso de Direito, 90 e tantos % é gente que estudou não só em escola particular a vida toda, mas como nas escolas particulares de ponta, né? As escolas particulares mais caras. Eram a maioria ali dos nossos colegas de faculdade. Você, talvez, outra característica em comum. Eu digo que eu estudei em escola pública e consegui chegar numa universidade como a USP, mas eu tive alguns privilégios, vamos chamar assim, e pais que sempre incentivaram muito a educação. Minha mãe sempre foi uma leitora assídua de livros e incentivava que eu lesse também. Então me ajudava na escola, fora da escola, ajudou na minha educação. Meu pai também sempre muito preocupado com isso. Sempre tive todas as garantias de poder me focar nos estudos até o ensino médio. Nunca precisei trabalhar para ajudar em casa, nunca precisei me preocupar se ia ter comida em casa ou não. E eu sei também que você vem, apesar de ter uma família também não de grandes recursos, mas uma família que sempre primou muito, prezou pela educação. Seu pai é jornalista, sua mãe foi professora. Queria falar um pouquinho da importância da educação na sua vida e como você enxerga o futuro da educação no Brasil. A educação é fundamental. Meu pai era analfabeto com 18 anos, lá no interior de Pernambuco. Ele fez uma puta trajetória para chegar onde ele chegou pelo esforço dele. E aí, a gente entra numa outra questão. Muitas pessoas da esquerda criticam a meritocracia. Como se a meritocracia fosse um problema. Não é, ela é solução. O que não pode é você dizer que a meritocracia resolve tudo. Claro. Mas ela permite que pessoas em situações adversas cheguem. Eu tenho falado muito em oportunidades, né? Eu acho que a meritocracia é importante, o talento individual, a aptidão da pessoa
é muito importante também para que ela consiga atingir alguma coisa. Mas para a gente pensar em meritocracia e analisar isso, a gente tem que partir de condições mínimas de oportunidade para todos. Se a pessoa não tem oportunidade de se desenvolver, é muito mais difícil que ela consiga se desenvolver. Aí fica cada vez mais raro o caso de pessoas que consigam aí furar a bolha, como é o caso do seu pai, meu pai também, que foi engraxate lá na cidade americana, quando se mudou para lá e depois conseguiu fazer um curso superior, pago pela empresa que ele trabalhava à época, mas conseguiu ser vereador lá americana, ser vereador de São Paulo, conseguiu se desenvolver profissionalmente também, vindo de uma origem muito humilde. Mas eu te interrompi aí, queria que você continuasse a história. Mas eu tô falando isso por quê? Porque a discussão não progride. Porque quando você critica a meritocracia, que é um princípio da administração pública, um princípio liberal, segundo o qual, se você atingir por méritos um concurso público passar, você chega, não importa se você veio do melhor colégio. Aí, a crítica ao princípio é uma estupidez completa. E a defesa do princípio por si, fingindo que não há desigualdade, como se não houvesse, também. Então, eu estou falando isso pelo seguinte: a política pública ela tem que ser pautada para o quê? Tentar reduzir a desigualdade de oportunidades e permitindo também que quem tiver o mérito e o esforço chegue. É isso que a política pública tem que fazer. E aí, a educação é basicamente isso. Cada escola, cada turma, cada sala de aula é um universo de várias crianças jovens, vários professores. E aí, como que quem está na política pode ajudar? São várias formas. Então, acho que assim, primeira coisa, não ficar falando mal da educação pública. Eu vejo essa galera aí do Partido Novo que fica metendo pau, tem que privatizar tudo. Não conhecem, nunca visitaram uma escola, não sabem como é a vida de um professor na rede pública, de uma criança. Tem muito talento lá. Então, conhecer a rede pública, acompanhar de perto, valorizar, incentivar, criar um ambiente favorável para que a diversidade e as oportunidades floresçam. E lembrando que não é só o que acontece dentro da escola, né, que interessa nesse caso. Além da gente ter equipamentos públicos de qualidade, professores bem formados, a gente tem que pensar se as outras condições de ensino estão sendo atendidas, né? É difícil, se o aluno demora 3 horas para chegar à escola e 3 horas para voltar, o rendimento escolar dele vai ser outro. Se ele tem problema em casa, se ele não se alimenta bem, o rendimento é outro. E eu sinto muito também, Caio, que falta cultura da educação. É aí que eu queria chegar que apesar de ter estudado em escola pública, nós tivemos dentro de casa uma cultura de valorizar a educação, que eu não sei quanto isso está presente hoje. Eu vejo em muitos lugares que não estavam presentes isso. Dos pais incentivarem os filhos, da sociedade como um todo, valorizar a educação como o principal agente de transformação do indivíduo e da sociedade como um todo. Você viveu isso dentro de casa, né? Uhum. Pelo seu pai que tardiamente se estudou e se formou, mas pela sua mãe que foi professora também. Como que você enxerga formas de valorizar a cultura da educação, a importância da educação na vida da pessoa e da sociedade? Cara, você falou um ponto excelente, porque hoje você tem grandes exemplos de pessoas bem-sucedidas que não estudaram formalmente, né? Que não frequentaram faculdade e tal, né? CEOs aí, você tem o caso aí do ex-fundador da Apple, o Steve Jobs, que não frequentou banco de faculdade. Tem vários casos aí, o Jeff Bezos, que fala que estudou autodidata. Esses caras são a exceção. Você achar que não estudar e ficar só na internet vai te levar para o lugar desses caras é uma ilusão. Então, acho que a escola ela te prepara para a vida. Ela te prepara você ter debate, você ter uma discordância, você ter uma dificuldade de aprender alguma coisa, ler. Quem que lê hoje, Israel? As pessoas, se você contar o que você lê no WhatsApp ao longo de um dia, número de palavras, daria para ler aí tranquilo umas 20, 30 páginas de livro por dia. A gente está lendo, mas não está lendo texto que... Informação útil, né? Às vezes pelo contrário, às vezes é desinformação, né? Então acho que é isso, a gente tem que valorizar a educação sim. A escola é um laboratório para a vida. E ela tem que ser um ambiente que vai te estimular no esporte, na cultura, na academia científica e mesmo na profissionalização. Ela vai te preparar as ferramentas para quando você for adulto, você poder seguir um caminho. Caio, voltando ao tema eleitoral, você citou anteriormente aí 2 candidatos a governador do estado de São Paulo, que são desses 2 polos mais extremos, aí tentando representar no estado de São Paulo a polarização que a gente enxerga em nível nacional. Quando você chegou na Câmara Municipal
e a sua foi logo que o Haddad saiu. E a sua campanha foi no finalzinho do governo Haddad. E eu lembro que você era muito crítico à gestão dele. O Haddad, inclusive, é nosso veterano, formado também em Direito na USP, tem um discurso de valorização à educação, ele é professor, tem uma imagem de um cara descolado lá, valorizou grafite. Então, em tese, você olha lá, ele é um produto legal de se vender. Mas a sua eleição foi aquela que ele foi escorraçado, né? Perdeu no primeiro turno, ficou em segundo distante depois de passar boa parte da campanha lá em terceiro, quarto lugar, conseguiu perder a eleição em redutos eleitorais que o PT nunca tinha perdido, onde a Marta ia muito bem, onde a Marta construiu o céu, fidelizou um eleitorado petista aí nas franjas da cidade, no eleitorado mais humilde. E o Haddad, por outro lado, perdeu completamente esse eleitorado, foi muito mal avaliado e só conseguiu fidelizar aí esse eleitor de esquerda mais intelectual, normalmente nos bairros ricos, né? Ele foi melhor em Pinheiros e Vila Madalena do que na periferia da cidade, que é onde é bem. Como que você enxergou a gestão Haddad estando mais próximo do que ela deixou de legado e também dessa campanha que ele perdeu? Olha, o Haddad, ele é um candidato que a esquerda, que a gente chama de esquerda caviar, né, classe média e alta, adora. O cara é formado em Direito na USP, mestre na FEA, doutor na filosofia, professor da USP. É um cara claramente inteligente. Burro ele não é. Inteligentíssimo e tal. Só que a política não é só isso, né? A política você tem que enxergar de fato a vida real do povão ali, as dificuldades da cidade. Ele foi um prefeito muito ruim e foi um candidato ainda pior. Porque você veja, olha que incoerência. O Haddad, ele foi o prefeito que criou a Controladoria Geral do município. Um grande acerto dele. Criou o órgão, fez concurso, é um órgão importante no combate à corrupção. Ele preferiu ficar falando da campanha de braços abertos da Cracolândia, que foi um dos pontos que eu abordei. Não é um tema fácil resolver Cracolândia, mas a hora que você lê os estudos dos braços abertos, ele falava assim: não, porque a nossa iniciativa de braços abertos reduziu o consumo de crack. Como é que ele media a redução de consumo? O próprio usuário relatava que estava consumindo menos pedras de crack. Caramba, ele recebia o dinheiro para ir lá comprar. Então, assim, não é ineficaz. Dá o recurso na mão dele, né? O cara que é viciado, ele pegava esse dinheiro e ia lá e comprava mais droga, né? Comprava mais droga. E não existe consumo saudável de crack. É diferente de outras drogas que você pode fazer aquela coisa de redução de danos. Não existe redução de danos com crack. Crack, qualquer consumo é muito prejudicial, nocivo e arrebenta a pessoa. Então, uma demagogia. Aí, claro, se do outro lado vem gente também falando que tem que prender o usuário, que também não resolve. Não é fácil. Então, para mim, o Haddad ele representa isso, assim. Quando a esquerda vem com um sentimento, mas descolado da realidade. Então, o Haddad foi um mau prefeito e foi um péssimo candidato. Ele não falou uma vez da controladoria, cara, na campanha. E inoperante, né? Você via a cidade estava abandonada, tirando essas ciclofaixas ainda mal feitas que foram feitas na gestão dele. Ele não deixou um marco para a cidade, não melhorou a educação. Aliás, piorou, né? Ele aumentou a fila nas creches durante a gestão dele. Depois que a gestão Dória, Bruno Covas e Ricardo Nunes conseguiu zerar a fila de creches. Na dele aumentou a fila de creches. Buraco nas ruas. Foi uma gestão que largou a cidade. Parece que se preocupou realmente só ali com Paulista, fechamento da Paulista, Pinheiros e Vila Madalena. Parece que a prioridade dele era Paulista, Pinheiros e Vila Madalena. Não olhou para os bairros onde a população que inclusive mais precisa da prefeitura e dos serviços públicos, onde essa população vive e ficou completamente abandonada. Olha, a gente tem vários amigos nossos que são mais de esquerda que adoram o Haddad. Eu falo, cara, você pode adorar o Haddad, mas se você olhar os números da gestão dele, ele não está credenciado, ele não é um bom gestor. Eu não conheço ele como pessoa. Ele me parece um cara que é um pouco arrogante, não aceita muito crítica, né? Ele tem um pouco cansado, ele não gosta muito da política, né? Porque ele está um pouco acima, professor da USP e tal. E ele fala coisas que às vezes as pessoas... A esquerda no Brasil e a direita extrema trabalha muito com sentimento. E o Haddad é isso, é sentimento. É desigual, o mundo é injusto, tem que olhar para o pobre, é discurso. Só que você falou um número aqui que é verdade. Por que a esquerda não consegue zerar a fila de creche? Porque ele dá bug ideológico. Para zerar a fila de creche, você tem que ter creche conveniada com entidade do terceiro setor. Tem creches boas e ruins. Aí, não pode, tem que ser concurso público, creche própria. E aí não terminaria nunca a fila se fosse depender do Estado, da Prefeitura, criar creches, fazer concurso para professores. Custaria muito mais caro para o Estado.
Provavelmente a qualidade seria pior e a gente teria fila de creche até hoje. Fila de creche. E aí você tem a pirâmide demográfica. A população está envelhecendo, então tem menos criança na fase de creche e mais gente indo para aposentadoria ali. Então o que acontece? Se você cria uma baita rede própria, concursada, gastando um padrão top e tal, aí vai faltar a demanda. Aí o que você faz com esses concursados e com essas creches próprias que você abriu? O que você faz? Você perde. Que é o que aconteceu no ensino médio, na reforma escolar. Como a população envelheceu e o crescimento vegetativo não acompanhou, você tem uma rede muito maior do que aquela demanda. E aí você tem que reformular. E a esquerda não aceita isso. A esquerda é dogmática. Eles acham que tem que ser o Estado fazendo tudo. Então, cara, na prática, a gestão do PT, do Haddad, piorou a oferta de vaga para criança, que é a primeira infância, que o mundo inteiro... Aliás, é uma coisa que eu ia te falar. O Fernando Henrique foi uma gestão que foi pautada muito pelo FMI, que a esquerda metia o pau no FMI. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, para emprestar recurso, ele exigia política pública que desse resultado. Então, o Fernando Henrique, quando assumiu no primeiro mandato, o Brasil estava endividado, quebrado, e veio o Plano Real, ele exigiu do Fernando Henrique o seguinte, ele falou, a gente pode emprestar dinheiro para você, desde que você reduza evasão escolar, mortalidade infantil e trabalho infantil. Como que ele fez isso? Foi com as bases do Bolsa Família, que era uma forma de financiar as mães para falar, em vez de botar seu filho para trabalhar, põe na escola, dá as vacinas e mantém. Isso foi sendo estruturado, que gerou o Bolsa Família em 2003. Por sugestão do Marconi Perillo, inclusive, que agrupou esses vários programas e o Lula fez isso por sugestão do Marconi Perillo. E o Lula era contra. Isso. O Lula, quando candidato, era contra porque ele falava que... Assim como o Bolsonaro era contra, falando do governo Lula. E agora também aderiu, ampliou, que acho que está nesse ponto correto. Mas voltando para a história, a política pública mais eficaz, que transformou várias gerações, que incluiu... Porque o que acontece? Você cria uma política pública para manter a criança na escola, essa criança vai se formar, tem que ter o ensino médio. Então o tal do Fundeb, que tanto falam aí, não existia. O Fernando Henrique criou o Fundef, depois o Fundef virou Fundeb para poder financiar a rede do ensino médio, e aí depois, no segundo mandato do Lula, o Haddad vem com o tal do ProUni lá para expandir a rede do ensino superior. Então veja, só pôde ter essa política do ensino superior, que não vou entrar no mérito se é boa ou ruim, porque teve lá atrás a da base. E a esquerda batendo. Em 98... Não, praticamente acabou o analfabetismo. Eu me lembro, quando a gente era mais jovem, a gente ouvia falar ia discutir os problemas do país, a gente discutia o analfabetismo. Tá certo. Analfabetismo. Isso era um problema do país na época, né? E hoje em dia ninguém ouve falar mais nisso. A gente tem um analfabetismo funcional agora. Isso, claro. Que são as pessoas até formadas, às vezes até juiz, promotor. Claro, mas a gente não escreve direito. Mas a gente não tem 10, 20, um quarto da população que não sabe ler e escrever basicamente. Esse problema foi hoje é um problema praticamente ultrapassado. E eu me lembro, quando eu era criança, eu ouvia falar desse problema como um dos principais problemas do Brasil. E foi resolvido com políticas neoliberais que a esquerda travou como demoníacas e, na verdade, foi o que botou o Brasil nesse patamar. Só pôde ter o crescimento da era Lula com pessoas carteira assinada, produzindo, porque houve uma inserção na rede do ensino fundamental e infantil que o FMI obrigou para poder financiar, e aí o Brasil está lá. Então, assim, as pessoas têm que entender isso, não tem mágica. Política pública de educação ou de qualquer coisa tem que ser com estrutura, com meta, com objetivos, e a esquerda, infelizmente, trabalha com sentimento. E a direita aprendeu a fazer isso também. Então a gente tem briga de sentimentos. Então, mudando então da esquerda para a direita, você falou do Haddad, eu ia perguntar para você. A gente tem visto um grande número de candidatos, normalmente pessoas que são famosos ou que têm uma projeção nacional e que se mudam, ou nem se mudam, só transferem o título para São Paulo, aí faltando 6 meses para a eleição, para serem candidatos por São Paulo. A gente viu o Sérgio Moro fazer isso junto com a esposa. Não sei porque a justiça indeferiu a transferência de título eleitoral dele, mas no caso dela ficou. Toda eleição a gente tem vários exemplos. Nessa eleição a gente tem ainda a Marina Silva, que foi senadora pelo Acre e agora é candidata a deputada federal por São Paulo. E a gente tem, acho que a novidade é a gente importar um candidato a governador, que é o candidato do Bolsonaro, o Tarcísio. Primeiro, o que você acha da prática de turismo eleitoral? Você acha que o candidato tem que ter uma identidade? Não estou dizendo que tem que ser nascido, criado no estado que ele pretenda se candidatar.
São Paulo é feito por pessoas que vêm de todos os lugares, né? Você mesmo citou seu pai que é pernambucano e se mudou para São Paulo e construiu uma vida aqui. Mas essa prática de sem vínculo nenhum com o Estado, faltando 6 meses para a eleição, a pessoa transfere o título, porque ela pensa assim, o paulista não se preocupa muito se o cara é daqui ou não. Então ele não faz isso em outros estados, ele faz aqui em São Paulo. O que você acha da prática do turismo eleitoral? O primeiro problema aí está no eleitor que aceita isso. Eu espero que os paulistas não aceitem, né? Esse negócio de botar um poste no lugar, transferir voto, é uma coisa horrorosa. Em termos de legislação, se a justiça eleitoral fosse levar a sério, o Tarcísio não seria candidato em São Paulo, não mora aqui, não tem vínculo nenhum aqui, é totalmente fake. Moro, a mesma coisa. Mas a gente sabe como as coisas funcionam. Então eu acho que o mais importante é as pessoas saberem que, cara, qual o motivo para você votar em alguém que é do Rio de Janeiro, que mora em Brasília há anos, não conhece o estado, nunca andou aqui. Eu tive uma moradora no prédio do meu pai que ela falou, e você não é candidato? Eu falei, não, eu não sou candidato. Quem que você vai apoiar? Eu falei, vou apoiar o Rodrigo Garcia. Trabalho com ele, gosto dele. Eu vou votar no Tarcísio. Eu falei pra ela, E o que o Tarcísio fez de bom? Perguntei pra ela. Ele é muito competente. Eu falei, então me dá um exemplo. O que ele fez que a senhora aprova? Ele fez uma ponte lá no Acre. Eu falei, legal. Então por que ele não é candidato lá no Acre, ao invés de ser aqui em São Paulo? Aí ela começou a gaguejar. Eu falei, olha, a senhora vote quem a senhora quiser. Mas vote pelo motivo correto. O Tarcísio não tem a menor condição de... Imagina se eu fosse candidato a governador no Piauí. Eu nunca fui no Piauí. Você acha que é correto? Ela falou, não, aí não. Eu falei, é a mesma coisa. Então, é isso, Israel. As pessoas estão perdendo assim, elas estão parando de pensar. Elas pensam assim, no caso ela gosta do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro defende o Brasil do comunismo e não sei o quê. Então, quem ele indicar, eu confio. Cara, fiquei pensando, eu vi esses dias o Tarcísio falando que o paulista se contenta com pouco. Falou também que ele conhece São Paulo mais do que os paulistas. Eu fiquei pensando, esse cara ele tá muito tempo no primeiro escalão do governo federal, né? Ele foi presidente do DENIT no governo Dilma, continuou no primeiro escalão no governo Temer e virou ministro no governo Bolsonaro. Ele teve muita oportunidade de ajudar São Paulo. Aí eu achei, ele deve ter ajudado, né? Para ele estar agora querendo ser candidato em São Paulo, ele deve ter valorizado São Paulo durante as gestões dele, aí como no DENIT e no Ministério. Aí eu fui pesquisar, vou te mostrar o que eu achei. Isso daqui, vamos lá, eu vou colocar aqui, é uma tabela de investimentos em infraestrutura do orçamento desse ano de 2022. Como você bem sabe, Caio, São Paulo é o maior contribuinte para a arrecadação da União, chega a contribuir com mais de 40% de todos os impostos pagos no país, vem do estado de São Paulo. Então a gente pensa que a gente está sustentando boa parte do orçamento da União, que a gente deveria ter um bom retorno em investimentos da União. Aí eu fui puxar especificamente infraestrutura, que o ministro era o Tarcísio, os investimentos por estado no Brasil. Vou colocar o top 10 aí, Caio. Vamos aí, vê se você enxerga São Paulo aí. Rapaz, eu não... Aliás, do Sudeste aí, quem que tem? Minas ali, São Paulo não tá, nem nos 10 primeiros. O primeiro é Santa Catarina, que é um estado que tem uma adesão grande, né, ao bolsonarismo. Também eu conheço, adoro o estado, precisa realmente de investimento em estradas, em infraestrutura. Mas é estranho, o maior estado do país não está nem nos 10 primeiros aí na lista de investimentos, você não acha? Bom, qual que é a justificativa dele para isso? Eu acho muito estranho. Eu já te falo a justificativa, mas primeiro vamos ver se ele aparece na segunda lista. É igual a tabela do Brasileirão, cara. Esse daí é o... E dessa tabela... Você tem aí o G4... E se você olhar aqui na tabela, tem vários estados que não são... que eles recebem mais impostos do que eles arrecadam, né? A maioria. Boa parte. Os estados menores normalmente recebem mais do que arrecadam, e isso é até natural em alguns termos, né? Porque tem que desenvolver o norte do país, a Amazônia, Nordeste, região que precisa realmente de investimento. Mas aqui está muito desigual isso, né? O tanto que se paga de imposto e o tanto que se recebe de volta. Mas vamos ver se São Paulo aparece na segunda página aí, na tabela do Brasileirão. Vamos lá. Olha, São Paulo não está nem na Sul-Americana aqui, está fora do... Não está na Sul-Americana também.
Alagoas, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rondônia, Pernambuco. Você vê que estão estados pequenos, né? Estados pequenos que pagam muito imposto e recebem muito mais investimento que São Paulo, que eu não sei ainda que posição que São Paulo vai aparecer. Mas você vê que, por exemplo, Rondônia, que é um estado pequeno, com uma população pequena, está aparecendo também na frente de São Paulo. Então, nem do 11º ao 20º lugar na tabela de classificação, a gente está vendo o estado de São Paulo. Isso então, tudo aí é bilhão ou é milhão? Isso são milhões, né? Tá. É isso, são milhões. Então vamos lá, vamos para a última parte da tabela para verificar em que posição que São Paulo vai aparecer na última parte da tabela, já que não está entre os 20 primeiros. Vamos lá. Bom, Paraná, Amazonas, Roraima, Distrito Federal, aí já é o G4, hein? Aí já entrou no G4. Distrito Federal, Rio de Janeiro, Acre e São Paulo. 14 milhões e 576 mil reais em investimento no estado de São Paulo. Então, quando esse cara que diz que São Paulo se contenta... Agora eu entendo a lógica dele. Ele diz que São Paulo se contenta com pouco, por isso que ele mandou quase nada de investimento para São Paulo, né? Ele se contenta com pouco e tem que continuar se contentando com pouco, na visão dele, pelo menos. Cara, tem subprefeitura que tem mais orçamento que isso aí. Aqui na cidade de São Paulo, acho que a Sub de Pinheiros tem mais do que 14 milhões, é 60. É uma vergonha isso aí, não dá pra acreditar. Eu acho que provar que não se contenta com pouco é justamente agora devolver ele aí para o estado que ele queira tentar se aventurar na próxima eleição. Ele tinha que ser candidato lá em Santa Catarina, porque lá é o top 1, né? 280 milhões, sei lá quanto tá. E sabe o que é engraçado? Aqui é de novo uma lógica que se o estado que mais arrecada recebe mais investimento, ele consegue arrecadar mais, porque ele fica mais atrativo. Hoje São Paulo está perdendo empresas para Minas em Extrema, porque as estradas de Minas são muito piores que as daqui, as federais são um lixo, e aí, como o Extrema é na divisa, fica perto das estradas de São Paulo para a infraestrutura distribuir, e a receita fica lá. Então o ideal seria que o DENIT, que faz principalmente obras de infraestrutura em rodovia e tal, ele investisse para que toda a logística no país fosse melhor. E agora eu vou te falar a justificativa, tá? Quando saiu esse ranking aí, a justificativa que deram foi que São Paulo, como já possui muita estrutura e o governo estadual é responsável por criar toda a infraestrutura necessária, que São Paulo não precisa de tantos investimentos quanto outros estados. Aí fica a pergunta, se a justificativa é que não precisa investir em São Paulo, porque o governo do estado já está fazendo tudo muito bem, é um elogio ao governo do estado e às últimas gestões? Cara, olha, com certeza é um reconhecimento de que São Paulo cresce mais que o Brasil mesmo na pandemia, que as coisas aqui funcionam, mas tem uma incoerência, Israel, porque agora ele fala que a gente se contenta com pouco, mas ele mandou pouco. Não, mas olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá bem desenvolvido, tá na vice-lanterna ali, ó, com 17 milhões. Acho que é por isso que também ele não é candidato no estado dele, que é Rio de Janeiro, né? Porque Rio de Janeiro também, na gestão dele, teve que se contentar com pouco também. Muito pouco e... Eu duvido ele falar que o Rio de Janeiro está bem desenvolvido. Eu acho que foi isso. Acho que ele viu que o Rio de Janeiro não ia rolar, aí ele falou, vamos lá, o Eduardo Bolsonaro se deu bem lá em São Paulo, vamos ver o que acontece comigo. Cara, isso aqui é importante para as pessoas verem, assim, alguma pessoa paulista decidir votar no Tarcísio, porque ele fez um bom trabalho como ministro. O Acre, onde ele fala que fez a ponte lá, tá aí, ó, 16 milhões. O Super Acre lá que ele fez a ponte. Assim, eu fico até envergonhado de ver um presidente da República, um ministro... fazendo post por causa de... Não, a ponte é importante, não estou menosprezando o Acre, não. Mas o Brasil, com o orçamento que tem, o tamanho que tem, ele tinha que estar anunciando aí, até concessão de aeroporto, que ele falou que era bom, ele conseguiu arrebentar a concessão do Galeão quando ele foi fazer a de Santos Dumont, e aí ele destruiu o edital que ele mesmo tinha feito. Então tá aí, é uma vergonha. Mas eu não sabia... Se tivesse esse argumento quando eu falei com a moradora do prédio do meu pai, eu teria usado no elevador, eu não tinha. Não, é impressionante, né? Então deixa o recado claro aqui. A gente não se contenta com pouco e felizmente aí o governo estadual supre as necessidades que o governo federal deixa de investir em São Paulo, mas está na hora de mudar, está na hora da gente ter um pouquinho mais de retorno dos impostos que a gente paga. Isso acho que é um recado importante que a gente tem que deixar claro nessa eleição, Caio. Sem sombra de dúvida.
O dinheiro do povo tem que ser distribuído para o interesse do povo. Essa tabela aí mostra que é um interesse político regionalizado aí, que não é... Poderia até pode ter mais para outros estados que precisam, que não tem tanto desenvolvimento para fomentar, mas 14 milhões, Israel, é uma vergonha. Piada, né? Piada. Caio, a gente está no mês de agosto e agora, recentemente, no dia 11 de agosto, foi lida uma carta em defesa da democracia no Largo São Francisco. A gente que é de lá se orgulha muito das importantes participações da faculdade, do centro acadêmico que você foi presidente na história do Brasil, em momentos cruciais da história do Brasil. E agora a gente viu uma grande mobilização novamente nessa carta em defesa da democracia, que acho que, pelo menos no meu ponto de vista, até vi alguns grupos políticos querendo se aproveitar disso, da esquerda, para tentar se apropriar desse movimento. Mas esse é um movimento suprapartidário, não tem uma bandeira política, não está defendendo nenhum grupo político específico, está defendendo o Estado Democrático de Direito. Isso é muito claro, a Constituição, e garantindo que aconteça o que acontecer nas eleições, vai ter gente para defender o Estado Democrático de Direito. Como você enxerga essa nova carta saída da nossa faculdade aí, gerada lá em defesa da democracia no Brasil, em defesa do Estado Democrático de Direito? A carta é excelente, ela tem ainda uma conexão baixa com os mais jovens. Quem não viveu ditadura, ou não teve pais ou avós que falam dessa questão de ditadura, de regime antidemocrático, já nasceu na democracia. Então acha, para que essa manifestação? Para que isso? Então, inclusive, teve gente que veio me criticar nas redes quando eu apoiei o movimento, falando, chamando a manifestação democrática de golpista, né? Então é uma coisa maluca. Eu acho que é super positivo. Infelizmente, por estar polarizado e o Lula estar liderando, associaram como uma coisa pró-Lula ou anti-Bolsonaro e tal. Mas acho que a gente tem que lembrar de uma coisa, Israel. É ruim o STF e os ministros que a gente tem lá? É muito pior sem o STF. A gente tem um desenho de 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, e o STF só está ganhando esse protagonismo porque o legislativo não faz a parte dele e o executivo também não. Não, e eu acho o ativismo do judiciário exagerado, eu concordo com isso. Aliás, há anos, desde que a gente começou a estudar direito, esse foi um movimento que veio se aprofundando. O STF se metendo em questões que não são necessariamente de competência do judiciário, mas com certeza um pouco disso é pela própria inação do poder legislativo, do poder executivo. Mas eu acho que nem é esse o ponto, né, da Carta em Defesa da Democracia. Ainda que exista um ativismo exagerado, que o STF não seja o ideal, a garantia nós estaremos prontos para defender a democracia, defender a Constituição, não importa o que aconteça. Não adianta depois vir com o discurso do Trump, de quem, qualquer lado que perder a eleição, de que houve fraude. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente não quer que isso se repita aqui. Acho que o recado é esse, não é uma defesa de nenhum candidato, não é nenhum ataque a qualquer candidato enquanto candidato, muito menos a defesa de outro candidato. É uma defesa da Constituição e da democracia e de que se respeite o resultado da eleição. Isso é o mais importante. É pressuposto de quem se coloca na disputa de uma eleição, quem coloca seu nome, aceitar as regras do jogo. Aceitar as regras do jogo e, depois de eleito ou não eleito, deixar que o governante que vencer as eleições governe. Acho que esse é um ponto importantíssimo. O problema é que o fã do presidente atual, que acha que a urna não funciona, que acha que o STF não deixa ele governar, todas essas bobagens que essa galera tá ali. Então, para eles, não adianta você falar que é uma defesa da democracia. Eles vão falar que não tem motivo para isso. Só que você tem razão. Eu falo que porque, ou seja, você não é defensor do Lula, eu não sou defensor do Lula. Pelo contrário, nós dois estivemos juntos aí na oposição aos governos do PT. Você chegou na Câmara Municipal como um crítico ácido da gestão Haddad. O que a gente quer é que a democracia seja respeitada. O 7 de setembro do ano passado, se você lembrar, só não foi maior porque o STF conseguiu pegar as movimentações financeiras e cortar o financiamento que estava sendo feito para pagar para a galera ir para Brasília, financiar ônibus, comida, camiseta e tal. Então eles falam do Mortadela, o Bolsonaro faz igual, ele financia, tem os fanáticos que vão de graça,
mas eles financiam muitas pessoas para irem nas manifestações. E se você pegar as imagens, você vê lá um monte de idiota que tava lá falando assim, nós vamos invadir agora o STF, acabou, os caminhões chegando lá. Então, assim, a gente fica brincando, não levando a sério, mas se deixar brincar, como aconteceu lá com o Trump, pode acontecer sim. Se o resultado não for favorável, se o Bolsonaro perder a eleição, eles vão questionar o resultado, eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente tem que estar preparado. É a hora que as instituições têm que se mostrar fortes no Brasil, né? O Lula ganhou a eleição, depois a Dilma ganhou, a Dilma sofreu impeachment, os petistas falaram que era golpe, ela sofreu impeachment e saiu. O Lula foi preso, foi condenado, aí reverteram a decisão, ele está solto, e se ele ganhar, ele vai ganhar porque o povo vai elegê-lo. Então, assim, o Bolsonaro, se você cogitar falar do Bolsonaro não ganhar, quem apoia ele já pensa em fechar regime e tal. Então, assim, política, democracia, você pode ganhar e você pode perder. Faz parte. O mundo não vai acabar. Se o Bolsonaro não ganhar essa eleição, o bolsonarista tem que entender o seguinte: o Brasil viveu até o Bolsonaro chegar sem Bolsonaro. E se ele sair, vai continuar vivendo. A gente não depende de nenhum político para existir. Então, se ele perder, vida que segue. A gente fiscaliza quem ganhar. É assim que a gente tem que pensar. A gente tem que parar com esse negócio de idolatria. Eu concordo com você. Acho que a gente tem que estar preparado sim. Eu me preocupo e eu acho que, infelizmente, tem uma parcela grande que acha que se for preciso pegar em armas ou invadir órgãos... Eu não acredito. Eu acho até que a importância dessa Carta em Defesa da Democracia é isso. É dizer, deixar claro que quem pensar em fazer alguma coisa desse tipo vai encontrar resistência do outro lado. E quando eu falo do outro lado, eu não estou falando dos petistas. Estou falando da sociedade civil, de juristas, de muita gente dispostos a não abrir mão da democracia que foi conquistada a duras penas. Tomara Isso foi que conquistada esteja certo. O recado é esse. A nossa democracia foi conquistada às duras penas e nós estamos prontos para defendê-la. É esse o recado. Quando eu falo disso de outro lado, eu não estou falando de PT contra Bolsonaro. Eu estou falando de quem é contra quem tem arroubos autoritários, delírios de ditadura, contra quem defende e está disposto a fazer o que for necessário para garantir a continuidade do Estado Democrático de Direito no Brasil. Tomara que você esteja certo. Eu vejo muita gente fanática, cara. Eu não confio, não. Eu acho que tem gente que está disposta, assim, a se tiver um resultado adverso, querer tumultuar. Eu acredito que sim, que existam, mas eu acho que não será o suficiente para criar um movimento que ameaça as instituições no Brasil. Caio, para a gente ir para o encerramento, eu sei que você está com uma viagem marcada, vai fazer uma especialização, um curso. Quando que você pretende voltar para a política aí, nos dar de novo a graça de poder votar em você como candidato? Rapaz, eu não sei. Esse ano eu estou torcendo e vou tentar ajudar o que eu puder na sua eleição para estadual, o Rodrigo Garcia para governador e para que o Bolsonaro não seja reeleito. Para mim ele é o pior político que eu já vi, né, em termos de capacidade de gestão, muito incompetente. E daqui 2 anos eu volto, espero já estar sem Bolsonaro e com você na Assembleia. E aí a gente conversa e vê. Eu quero ajudar na política sempre, não necessariamente sendo candidato. E para isso a gente tem que... Tá certo, política não é só ser candidato. Eu mesmo não esperava ser candidato. Eu estou na política há bastante tempo, me considero um militante político e não achava que seria candidato tão cedo ou que achava que algum dia seria candidato. Mas, como uma vez eu ouvi o Serra falando, tem algumas batalhas que a gente escolhe e outras nos escolhem, né? Então acho que esse era o momento de encarar esse desafio de peito aberto, de achar de sair, no meu caso, de sair de trás ali da mesa do escritório do ar-condicionado e ir para a rua e tentar ser mais ativo na solução dos problemas que a gente precisa. E você tá animado? Eu tô confiante na tua campanha, hein, cara? Tô muito animado, Começando para valer agora, correndo muito, reunião muito, cansado, mas muito esperançoso, não só na eleição, mas em fazer um belo trabalho depois. Maravilha. Então eu venho Obrigado por estar aqui comigo. Boa sorte nos seus próximos desafios. E espero que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente. Fechado, Izão. Tamo junto. Obrigado para quem acompanhou aí esse primeiro episódio. E já convido para assistirem e estarem presentes nos demais conosco. Muito obrigado.